Nesse vídeo eu vou passar 9 lições sobre investimentos para você começar com o pé direito no ano de 2025, investindo da forma correta, com base no meu conhecimento de mercado e também experiência de mais de 10 anos. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Giovanni Canduto, caso você ainda não me conheça, sou investidor global e também consultor de valores imobiliários. E nesse canal eu trago conteúdo sobre finanças, investimentos, um pouco de macroeconomia, viagens, milhas aéreas e alguns vlogs de viagens que eu faço para mostrar um pouquinho aí para vocês sobre a minha rotina. Bom, primeira lição ou conselho, saiba que o preço importa, tá? Estou aqui com dois gráficos na tela do meu computador que mostram a correlação entre o índice preço sobre lucro do SP500, que visa replicar aí a performance das 500 maiores empresas americanas. E esse indicador preço sobre lucro é um indicador de valuation, que visa medir, né, se um determinado índice ou uma empresa específica está caro ou barato, o quanto que o mercado está depositando de expectativas em cima dos lucros futuros gerados aí pelos ativos, né? O quanto que está disposto a pagar por cada dólar de lucro gerado pelas empresas. Então, no eixo X temos esse indicador preço sobre lucro e no eixo Y temos aí o retorno anual obtido. Vejam que no prazo curto, no curtíssimo prazo, pegando a janela aí de investimento de apenas um ano, está tudo muito disperso. Então, mesmo que você acabe pagando caro nas empresas, pagando caro em um índice, né, investindo, por exemplo, no VOO, que é o ETF para você poder acompanhar a performance do SP500, você pode ter sim um ótimo retorno. Mas vejam que à medida que a gente aumenta o horizonte de investimento, agora sim começamos a ter uma correlação mais linear. Então, se a gente acaba pagando um PL muito elevado ao investir lá no SP500, por exemplo, a gente pode ter um retorno anualizado muito abaixo da média, tá? Quando a gente aumenta o horizonte de investimento para 10 anos, veja como fica mais linear ainda. Hoje em dia estamos com um PL bem acima da média, tá? Lá nos Estados Unidos, acima de 20. E isso acontece por causa daquela máxima no mercado. Os ativos tendem a regredir a média. Então, o indicador PL também tende a regredir a média. Ele não vai ficar elevado por muito tempo. Apesar que, como a economia dos Estados Unidos ela é muito resiliente, a gente acaba vendo o mercado americano sendo negociado com PLs muito elevados por bastante tempo. Mas saiba que os melhores momentos de investir é justamente quando o PL está ou abaixo da média ou pelo menos na média, porque ali você vai ter, aí sim, um retorno mais justo. Então, por que é importante a gente investir nas crises, que é quando o PL cai bastante, o mercado acaba depositando menos expectativa em cima dos lucros dos ativos? Porque, olha, se você investe, por exemplo, no SP500, quando o PL está lá em 14 vezes o lucro gerado pelos ativos que compõem o índice, você vai ter um retorno anualizado talvez de 10% ao ano, o que já está bem acima da média. Mas lembrando, pessoal, que não vale a pena você esperar somente os momentos que o mercado estiver sendo negociado com PL muito abaixo da média, tá? O ideal é você sempre estar exposto ao mercado e aumentar os aportes aí sim, quando você perceber que o PL está aí abaixo do que deveria. E quando a gente resolve analisar os índices preço sobre lucro dos mercados ao redor do mundo, veja só os Estados Unidos quanto está, 27,14, enquanto que o nosso Brasil 7,29, é por isso que está todo mundo falando que a nossa brasileira está muito barata, mas por quê? Né? O risco de se investir no nosso país atualmente está também elevadíssimo. Então o mercado simplesmente reflete essa relação risco-retorno. Se a gente pegar aqui agora e comparar o PL atual com a média histórica dos últimos 5 anos, veja que Estados Unidos está muito caro, Brasil é como se estivesse no preço justo, mas quando a gente pega a média histórica de preço sobre lucro dos mercados nos últimos 10 anos, Estados Unidos continua caro, Canadá, aqui a Austrália também, Brasil já começa a ficar agora subvalorizado, ou seja, como se estivesse realmente o mercado barato no momento, a nossa bolsa brasileira. E agora pegando a média histórica de PL dos últimos 20 anos, olha só como os Estados Unidos ainda realmente continua caro, tá? Já o Brasil está aqui como subvalorizado, não está barato na verdade, né? Segundo esse indicador, ele está subvalorizado. Mas eu gosto sempre de falar para o pessoal o seguinte, nada está tão ruim que não possa piorar. Então tá todo mundo falando que a bolsa, vocês estão vendo aqui meus gatinhos atrás, tá todo mundo falando que a bolsa no momento está barata, que está no fundo, mas o fundo pode não ter chegado ainda, tá? Eu não quero ser pessimista, eu não gosto de ser pessimista, só estou expondo a realidade. Assim como também o mercado que está a princípio caro, ele pode continuar performando acima da média por vários e vários anos. A economia nos Estados Unidos ela é muito resiliente, então ela tem esse histórico de estar sempre operando com PL de fato muito acima da média. E aí comparando agora o SP500, pegando os últimos 10 anos, um gráfico só para ter uma melhor visualização, veja que a média histórica de PL dos últimos 10 anos está em 15,83, sendo que atualmente está 27,51. Vamos ver aqui quanto que vai dar 27,51 dividido por 15,83. Dá 73%, ou seja, como se o mercado americano estivesse sendo negociado 73% mais caro do que deveria. Já mercados emergentes está com um índice
preço sobre lucro de 13,30 atualmente, quando eu pego os últimos 10 anos, quase que está no preço justo. A média histórica dos últimos 10 anos, 12,75, quase no preço justo, ou seja, se você investir no VWO, por exemplo, que é um ETF que visa replicar a performance dos mercados emergentes, China, Rússia, Índia, Brasil também. Então é como se você estivesse pagando o preço justo pelas empresas que compõem aquele índice. Então você vai ter um retorno aí na média, tá? Nos próximos anos, talvez. Segunda lição, diversifique o seu portfólio de investimentos de forma global, tá? Se expondo a diversas geografias, não só Brasil, como também outros países ao redor do globo, em diversas moedas também. E por que eu digo isso? Olha só esse gráfico que compara o retorno histórico de 5 anos entre o S&P 500, ou seja, empresas americanas, e mercados emergentes. Então teve um período lá de 1993 até 98 que as ações de empresas de mercados emergentes, e aí a gente pode pegar também o Brasil como exemplo, tá? Elas performaram acima das ações americanas. Já de 97 aqui, 98 até 2004, por aí, eu não vou conseguir pegar o ano exato, as ações americanas performaram melhor do que as ações de mercados emergentes. Aí tivemos aquele boom das commodities na época de 2002 até 2008, antes da crise, né, do subprime, e aí mais uma vez os mercados emergentes performaram melhor. Depois, ações de tecnologia entraram com todo o vapor aqui, o mercado americano volta a performar acima dos mercados emergentes. Então, diversifique de forma global, porque só assim você vai conseguir obter o melhor dos cenários em cada época, tá? Durante aí os ciclos de mercado. E a gente pode olhar também aqui através do TradingView, a plataforma gráfica que eu utilizo para poder fazer as minhas análises. Coloquei aqui o índice S&P 500, mercados emergentes e mercados desenvolvidos. Então, olha só, mercados emergentes como superou bem tanto os mercados desenvolvidos, aqui excluindo os Estados Unidos, como também superou muito bem aí os Estados Unidos, lá até 2007. Aqui peguei de 2004 até 2007. Justamente antes da crise do subprime que teve em 2008. Mas como o mercado emergente ele é muito volátil, o risco é bem maior, então vejo que quando teve a crise aí sim, ele caiu bastante, né? Muito mais do que mercados desenvolvidos e também o mercado americano. Depois vejam que os Estados Unidos começaram a performar muito acima dos mercados desenvolvidos e também emergentes. Terceira lição, conselho muito importante, tenha sempre humildade no mercado, tá? Não ache que você é um investidor muito acima da média, porque entra o efeito psicológico durante aí as suas tomadas de decisão na sua jornada como investidor. Esse gráfico aqui ele é muito interessante porque ele pega o retorno anualizado de cada classe de ativo dos últimos 20 anos. Na verdade, na janela, né, de 2002 a 2021. Veja que a classe de ativo que melhor performou foram os REITs, que são empresas americanas que investem no mercado imobiliário, 11,2% ao ano, um excelente retorno, tá? Porque a janela aqui é bem longa, são 20 anos. Depois, mercados emergentes, empresas americanas, né, as maiores empresas americanas, 9,5% ao ano. Temos aqui a relação 60-40, ou seja, investindo tanto em renda variável quanto em renda fixa, através de índices. Ou seja, se você tivesse investido de forma passiva, sem ter que escolher ações individuais ou fundos também de forma individual, você poderia ter um retorno muito melhor. Inclusive, o próprio Warren Buffett, um mega investidor americano, ele vem obtendo um retorno abaixo do S&P 500 nos últimos anos. Então, não pense, tá, que você vai realmente conseguir escolher os melhores ativos, por mais que você faça uma análise minuciosa, tanto de ações aqui no Brasil, quanto de fundos imobiliários. E aí vejam só como o efeito psicológico acaba realmente atrapalhando a performance do investidor médio ao longo dos anos, né? Nos últimos 20 anos, o investidor médio obteve de retorno apenas 3,6% ao ano, perdendo até para a renda fixa americana, que obteve aqui 4,3% ao ano de retorno, nessa janela aqui de investimento. Então, meu conselho nesse ponto, qual seria? O núcleo, a base do seu portfólio de investimentos deve ser um índice de mercado de base ampla, tá? Pode ser o VT, pode ser o VTI. Eu, por exemplo, tenho o VTI lá na Bolsa Americana, que é se expondo ali basicamente a todo o mercado dos Estados Unidos, porque dessa forma você vai estar investindo passivamente, pagando uma taxa muito baixa, o que não vai prejudicar o seu retorno ao longo do tempo, e você ainda vai evitar de tomar decisões precipitadas em função da questão psicológica, como eu já expliquei, ao escolher ativos individuais. O pessoal faz muito isso aqui no Brasil, porque temos uma amostragem bem menor, eu até entendo, já fiz também bastante lá no passado. Nos Estados Unidos, como tem milhares e milhares, né, de empresas, assim como também tem muitos REITs, então a gente acaba investindo de forma mais passiva, pelo menos é assim que eu aconselho. Quarto conselho, por mais que você se considere um investidor com um perfil muito agressivo, tenha também renda fixa ou caixa aí para oportunidades, como o pessoal costuma falar. Por quê? Em cenários de crise, a sua carteira ela vai ter uma volatilidade bem menor, é justamente a renda fixa que acaba segurando um pouco e faz com que você não tome más decisões durante a sua jornada como investidor. E outro ponto importante, estou aqui até pegando um trecho de uma newsletter que a gente envia para os nossos assinantes, né? É gratuito, tá? Aos domingos que a gente costuma enviar a newsletter Canuto Insights. Diversifique também entre ativos de valor e ativos
de crescimento. Olha só esse gráfico aqui, deixa eu dar um zoom. Ao longo do tempo, os ativos de valor, ou seja, empresas que a princípio estão sendo negociadas mais baratas do que a média, elas tendem a performar melhor do que aqueles ativos de crescimento. E isso acontece porque os ativos de crescimento são negociados com PL bem elevados. E aí, como tende a regredir a média, normalmente a gente consegue retornos menores quando investe nesse tipo de ativo, como já vimos aí no início desse vídeo, tá? O mercado costuma depositar muita expectativa em cima dos lucros futuros gerados por essas empresas aí de crescimento. Como eu mostro aqui no gráfico, o investimento em valor tem superado com folga o investimento em crescimento ao longo dos últimos anos. O quinto conselho é não terceirize e não delegue a tomada de decisão do seu portfólio de investimentos para um gestor de um fundo ativamente gerido. Por que eu digo isso? Olha esse gráfico. Aqui ele está mostrando o percentual de fundos, tá, da América Latina que foram superados pelo benchmark. É o benchmark justamente que os fundos, né, que os gestores deveriam superar, tá? Então, um fundo de renda variável no Brasil, se a gente pega a janela de 10 anos, ou seja, pegando o longo prazo, como tem que ser na renda variável, mais de 90% desses fundos eles ficaram abaixo do benchmark. Então, não fez sentido algum se expor a um fundo ativamente gerido. Quando a gente pega fundos de large caps, ou seja, empresas de alta capitalização de mercado no Brasil, mais de 80% ficou abaixo do benchmark. Quando a gente pega empresas de média e baixa capitalização de mercado, mais de 90%, novamente, ficou aí abaixo do benchmark. Se a gente pega fundos que investem em títulos de dívida corporativa no Brasil, ou seja, crédito privado, quase 95% até mais, viu, dos fundos ficaram abaixo aí do benchmark. E quando a gente pega uma janela até mais ampla, 15, 20 anos, a gente vai ver que muitos fundos nem existem mais. Até por isso que a gente tem um percentual tão elevado de fundos que ficam abaixo do benchmark, tá? Então não delegue para fundos ativamente geridos a sua tomada de decisão. Sexta lição, a estratégia de aportes regulares, o DCA, Dollar Cost Average, vence a estratégia de você tentar comprar fundo de mercado, até porque ninguém no mundo consegue acertar fundo de mercado. Aqui temos um gráfico muito famoso, estou no site do Baster, o Buy the Dip, que é justamente você tentar comprar no fundo de mercado. Veja como ele perde no longuíssimo prazo para a estratégia DCA. E por que isso? Quando a gente fica exposto no mercado pelo máximo de tempo possível, a gente consegue também obter os ganhos exponenciais que tem em poucos dias no mercado. Se você adota a estratégia de buy the dip, você vai acabar ficando fora do mercado justamente naqueles dias de maiores altas. Então, utilize sempre a estratégia DCA para os seus investimentos. Sétima lição, pessoal, fuja da manada. Eu gosto muito de falar para as pessoas o seguinte: o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado mesmo que todos estejam fazendo. Eu prefiro, na verdade, fazer o oposto, o que a grande massa, a grande maioria está fazendo. Então, pegando como exemplo, o meu penúltimo vídeo aqui no YouTube, eu postei sobre a minha saída definitiva da Bolsa Brasileira. E que foi uma saída gradual. Eu comecei a fazer isso desde o início de 2014, mas só postei no meu YouTube, né? Agora em dezembro. E muita gente nos comentários veio criticar essa tomada de decisão, falando que era sardinhagem, que eu estava vendendo fundo, tanto no mercado de fundos imobiliários quanto de ações brasileiras. Mas é o seguinte: é uma estratégia que eu estudei muito, né, para poder tomar essa decisão. E no vídeo eu ainda falo que ali é apenas uma estratégia minha, para ninguém copiar à risca, né? Eu apenas compartilho o meu conhecimento e a minha experiência de mercado aqui no canal com vocês para ajudar, né, vocês a tomarem melhores decisões de investimentos. E olha só, nos últimos 12 meses, né, nesse ano de 2024, a minha carteira está rendendo, né, 47%, enquanto que o índice Ibovespa está caindo 10%, o IPCA, a inflação, né, está a 5%, o índice de fundos imobiliários caindo 5%, então quem ficou exposto somente a fundos imobiliários nesse ano teve até perda patrimonial. Eu sei que no longuíssimo prazo tende a recuperar, eu sei disso, mas nesse ano de 2024 está sofrendo bastante. E o CDI, quem ficou exposto apenas à renda fixa, teve aí um rendimento de 10,6% ao ano. Então assim, eu posso dizer o seguinte, que o que me fez ter muitos resultados no mercado foi justamente não acompanhar a manada, tá? Aqui no YouTube, a grande maioria dos youtubers brasileiros que falam sobre investimentos, eu sei que falam sobre Bolsa Brasileira, fundos imobiliários e ações principalmente. Mas eu não quero seguir esse caminho, né? Porque eu sou um investidor global. Eu busco obter a melhor relação risco-retorno me expondo ao mercado global como um todo, e é isso também que eu sugiro que vocês façam, tá? Então, mais uma vez, fuja da manada. Oitava lição, e agora falando mais sobre o mercado aqui no Brasil, tenha objetivos específicos ao se expor a cada classe de ativo, tá? Eu tô vendo muita gente aí recomendar tesouro pré-fixado porque está pagando um rendimento muito elevado. E eu concordo, né? Quase 16% ao ano o tesouro pré-fixado 2027. Mas lembre que o nosso cenário aqui no Brasil não é dos melhores. 2025 pode ser que o risco país aumente ainda mais, o que faz com que esses títulos aqui que têm marcação ao mercado, eles
vão aí perdendo cada vez mais valor, eles vão desvalorizando. Então, se você não tiver estômago suficiente para suportar a marcação a mercado, você pode vender e acabar tendo prejuízo até na renda fixa. Então, não tente especular com marcação a mercado, com a renda fixa aqui no Brasil. Somente coloque o dinheiro que você está disposto a resgatar no prazo de vencimento, que são esses vencimentos aqui, tá? E eu estou dizendo isso em relação ao Tesouro Pré-fixado e ao Tesouro IPCA+. Se você quer investir para manter aí o seu poder de compra e ter menos volatilidade aí no seu título, né, no seu investimento, sofrer menos com marcação a mercado, eu recomendaria, por exemplo, o B5P211, que é um ETF, um fundo de índice negociado na bolsa, e você vai estar exposto a títulos indexados à inflação, ou seja, é como se fosse o Tesouro IPCA+, porém, com títulos que têm prazo máximo de 5 anos, o que reduz muito aí o nosso risco. Afinal, quanto maior o prazo de investimento, maior o risco. Se você deseja se expor ao mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil, não tenha aquele objetivo de ganhos patrimoniais muito elevados. Valorização patrimonial no Brasil é mais com ações brasileiras. Fundos imobiliários vão nos entregar renda previsível, aquela renda mensal, constante e uma renda robusta também, uma renda mais sólida, tá? Então aí é para quem deseja receber aquele pingadinho na conta, até porque eu sei que essa renda mensal proveniente dos fundos imobiliários, por mais que a gente saiba que no longo prazo não vai entregar tanto retorno assim como outras classes de ativos, mas incentiva os pequenos investidores, quem está começando agora no mercado financeiro de capitais, a estar aportando. Por quê? Vai entrar uma receita recorrente ali na corretora e ela vai conseguir somar com o aporte do trabalho, vai somar essa renda proveniente dos FIIs e vai estar aportando de forma contínua, incentivando as pessoas a continuarem investindo, tá? Já ações brasileiras, aí sim você pode tentar maior ganho patrimonial ao longo do tempo. E ainda conciliando o ganho patrimonial através da valorização das ações com uma renda proveniente dos dividendos, os juros sobre capital próprio, assim como também bonificações de ações que são pagas pelas ações brasileiras, até porque aqui no Brasil temos a cultura muito forte de pagamento de dividendos. E por último, mas não menos importante, na verdade essa é uma das mais importantes, a nona lição, tenha Bitcoin na sua carteira de investimentos. Mesmo que você tenha um perfil um pouco mais conservador, tenha ali entre 1 e 5% do seu patrimônio exposto ao Bitcoin, um ativo totalmente disruptivo e que o seu lastro está baseado justamente na liberdade, que é o que eu acredito. Se você é uma pessoa, assim como eu, que visa ter liberdade, seja financeira, geográfica, de tempo também, então o Bitcoin é um ativo que visa entregar isso no longuíssimo prazo, até porque é a única forma que a gente tem de fato, ser dono do nosso dinheiro, sem nenhum intermediário por trás, tá? Se você fizer a sua autocustódia da forma correta. Eu, por exemplo, utilizo a Ledger aqui para guardar os meus Bitcoins. Lembrando que o Bitcoin não fica lá no dispositivo, tá? Não fica na minha Ledger em si, que é um pendrive, ela está na blockchain. E o Bitcoin é o ativo que mais entregou retorno para os investidores nos últimos anos. Lembrando que eu não considero o Bitcoin como investimento, eu considero mais como uma poupança, até porque eu enxergo muito ele como uma reserva de valor. Nos últimos 6 meses, o Bitcoin rendeu 74%, enquanto que o índice S&P 500 rendeu quase 23%, isso em reais. No último ano, olha só a diferença entre os rendimentos nos últimos 2 anos, até mesmo nos últimos 3 anos, com toda essa volatilidade do Bitcoin, olha só, desde 2022 também entregou um retorno acima dos outros índices de mercado. Nos últimos 5 anos, e à medida que vai aumentando essa janela de investimento, o retorno vai ficando cada vez mais exponencial. E uma outra grande vantagem também de ficar exposto ao Bitcoin é o seu ciclo. O ciclo do Bitcoin ele é muito específico, ele é bem previsível até, tá? Então, aqui a gente tem um ciclo de mercado, de uma forma geral, né? Nós temos essas etapas aqui de um ciclo de mercado, e o Bitcoin, o ciclo dele é de acordo com o halving. A cada 210 mil blocos minerados, né, do Bitcoin, lembrando, não são a cada 4 anos, tá? Geralmente é uma janela de 4 anos, mas a forma correta da gente enxergar é a cada 210 mil blocos que são minerados lá na blockchain do Bitcoin. Então, vai reduzindo a recompensa dos mineradores, que são responsáveis justamente pela mineração, e reduzindo sempre pela metade, o que torna o Bitcoin um ativo desinflacionário. Ele ainda tem uma leve inflação, afinal vai reduzindo pela metade essa recompensa dos mineradores, então está sendo emitido ainda novos Bitcoins, mas quando chegar lá no limite, nas 21 milhões de moedas emitidas, aí vai passar a ser um ativo deflacionário, e com isso o Bitcoin é um ativo que só vai ganhando valor ao longo do tempo. Aqui na tela do computador nós temos o gráfico do Bitcoin na escala logarítmica desde 2012, então vejam que a cada halving, que é a linha vertical na cor branca que eu coloquei aqui no gráfico, a gente tem um movimento explosivo para cima do Bitcoin, depois passamos a ter uma correção, a volatilidade aqui é muito alta, tá? Para depois passarmos a ter uma nova região de acumulação, e depois mais uma vez, volta a subir, cai um pouco,
volta a acumular. E assim vai. E aqui seria o ciclo atual. O Bitcoin está sendo cotado a 91.500 dólares aproximado cada unidade de Bitcoin. Então, se a gente for pegar os ciclos passados, né, e acreditar que vai acontecer algo próximo, afinal a história não se repete, mas ela rima, então a gente acredita que por volta de meados de 2025, não sei se maio, junho, julho, agosto, setembro, não sei dizer ao certo, eu não tento prever os movimentos, tá, dos ativos, mas a gente imagina que vai atingir o topo do ciclo de mercado o Bitcoin, justamente em um desses meses que eu acabei de falar. Antes disso pode ainda haver uma correção, chegando aqui nos 80 mil, 78 mil dólares, quem sabe, talvez não sei ao certo, para depois voltar a subir, quem sabe atingir o topo do ciclo de mercado. E um outro grande diferencial do Bitcoin é que a gente consegue fazer análises on-chain, ou seja, entender os movimentos dentro da rede blockchain, né, o que é que os usuários da rede, assim como também os mineradores, estão fazendo. Então essa é uma ferramenta muito interessante para tentar prever o topo, assim como também o fundo do ciclo de mercado do Bitcoin, é a Price Forecast Tools, tá? E aí a gente vai tirar aqui o Balanced Price, não me interessa, nem o Delta Top, nem o Top Cap. Por quê? Pelo menos, né, seguindo o histórico do Bitcoin, a gente tem que ele respeita muito o Terminal Price, que está atualmente, é justamente a linha vermelha, em 186 mil dólares aproximado. Então pode ser que o Bitcoin nesse ciclo de mercado, em meados de 2025, atinja o patamar de 186 mil dólares. Eu não vou esperar chegar nesse patamar, né, porque pode ser que corrija muito antes disso, mas eu imagino que pelo menos ali entre os 120, 130, 150 mil dólares seja bem capaz de chegar nesse ciclo. E por fim, temos aqui o CVDD, que é essa linha na cor verde, que tem conseguido acertar com precisão os fundos aí do Bitcoin ao longo dos ciclos de mercado. Por exemplo, em 2022 ele atingiu, olha só, quase 17 mil dólares, né, um pouquinho abaixo disso, e era um excelente momento para você começar a acumular Bitcoin. Eu mesmo acumulei nos 17, nos 20 também, nos 22 mil dólares. Aí são ferramentas para a gente poder aí melhorar e otimizar as nossas análises. Então é isso, pessoal, espero que tenham curtido ao máximo mais esse vídeo aqui no nosso canal @giovannicanuto. Achei que ia ficar um pouco menor, tá? Mas espero que seja de grande valia para que vocês possam começar o ano de 2025 tomando decisões assertivas no mercado financeiro e de capitais. E lembra, se gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá um like também para o YouTube entender que é um conteúdo de valor e poder entregar para mais e mais pessoas. E te vejo no próximo vídeo, tá bom? Tamo junto e sucesso nos investimentos!